Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer uma leitura sobre o que você precisa ouvir agora, usando o tarô do Osho e o oráculo dos anjos e ancestrais do Kyle Gray. A gente tem 3 grupos, o primeiro é a Pedra do Dragão, eu chamo essa pedra assim. O segundo grupo é, acho que uma ágata de fogo. E o terceiro grupo é uma turmalina negra. Então vocês podem pausar o vídeo, respirar fundo 3 vezes, se conectar com a sua intuição, com seus guias, com os seres que te amam incondicionalmente para ajudar a guiar essa leitura. E quando vocês se sentirem prontos, vocês podem ir para a descrição que vai ter o tempo de cada um dos grupos, ok? Vamos lá? Oi, primeiro grupo, vocês que escolheram a Pedra do Dragão, essa é a sua mensagem. Eu vou apresentar as cartas para vocês. Caiu essa carta da exaustão. Eu acho que essa aqui é a carta da carruagem no tarô tradicional. Seria correspondente a essa carta da consciência aqui, se não me engano. Aí tem também outro arcano maior, que eu acho que esse aqui seria o imperador no tarô tradicional. E aqui no tarô do Osho ele é descrito como rebelde. Tem aqui embaixo da carta de consciência, nesse azul muito bonito, a carta do sonho. Que acho que seria o 6 de copas, se não me engano. Aí do oráculo do Kyle Gray veio o sacerdote, né? Que seria a carta de... Aqui fala em inglês, né? De intencionar, né? Fazer sua intenção e criar, né? E aqui a gente tem a donzela do escudo, seria acho que a tradução. Que fala sobre fazer planos e focar, né? Por algum motivo tá me chamando muito a atenção essa lua. Eu não sei se seria uma lua crescente ou lua minguante. Mas acho que alguns de vocês vão ter alguma revelação, talvez, numa lua... Ou na lua crescente, ou na lua minguante aqui, por conta desse colar. E por conta do que eu vou falar aqui. Quando eu tava sentindo suas cartas... essa carta da exaustão pegou muito forte, assim. Eu acho que vocês desse grupo estão bem esgotados e cansados e até tristes, assim. Porque eu senti até uma tristeza vindo dessa carta aqui. E é uma carta que fala um pouco, acho que do nosso ritmo acelerado de vida, sabe? De você ficar fazendo 1 milhão de coisas na rotina e você tá, às vezes, num lugar que só tem máquina, né? Não tem natureza e, tipo, você ficar alimentando, assim, a máquina capitalista, assim, de produzir, produzir, produzir. E, às vezes, fazendo trabalhos e coisas que não fazem sentido pra você, mas que você faz por conta de tentar sobreviver nesse mundo. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa se sustentar, né? E essa carta fala um pouco quando essa retroalimentação desse sistema tá chegando num certo limite, assim, até no seu corpo, assim, na sua mente. Talvez vocês estejam chegando num estado meio de burnout, assim. E o que as cartas estão falando pra vocês, né? É que vocês podem mudar essa realidade, assim, e é muito provável que nos próximos dias, e principalmente nessa questão aqui da lua minguante ou crescente, de você. E aqui tem de novo esse azul aqui no olho dela. E aqui na carta aqui do sacerdote, né? Tem o olho de Horus aqui, né? No Egito tem essa coisa do olho de Horus, que é tanto proteção, mas quanto visão, né? E o falcão é muito associado com essa visão ampliada, né, das coisas. É possível que vocês tenham alguma espécie de mudança de consciência ou visão nos sonhos mesmo aqui. E eu acho que vocês podem até sonhar, assim, um sonho muito vívido ou um sonho muito importante que, tipo, você acorda e você lembra, sabe? De algo muito importante. Porque é quase como se vocês estivessem nessa rotina, assim, de trabalho, de os afazeres do dia a dia, sabe? E tá chegando naquele ponto perigoso de exaustão, tanto física quanto mental. E aí seus guias, né, tipo, o divino mesmo, com os anjos, os guias, os seres que nos auxiliam, né? Tipo, falasse assim, não, mande a visão agora, né? Mande algo, assim, um sonho, uma inspiração, alguma coisa desse tipo, assim, pra mudar essa história, assim, né?
E, e aí acho que vocês vão experienciar, então, ou um sonho, uma visão, uma ideia, assim, né? Porque aqui pode ser até daydreaming, assim, né? De vocês sonharem acordados até, né? Mas sonhos muito realistas, assim, né? Que produzam essa mudança de consciência. E eu senti que o azul nessas cartas é um azul muito bom, assim. E acho que o fogo, ele é uma parte azul, né? Quando a gente liga o fogo, a gente vê, assim, uma parte do fogo que é azul, né? Então acho que vocês vão estar sendo atingidos por esse fogo, sei lá, da inspiração, da mudança de consciência azul que rompe o véu das ilusões, né? Quem você achava que você era, né? Porque a gente vê uma sombra, né? E você vê que tá saindo um ser que parece um pouco, sei lá, um bodhisattva, um ser iluminado, ascendido, né? Que tá surgindo, né? Desse homem, entre aspas, pequeno aqui na carta. Esse homem, esse ser humano que se acha às vezes muito impotente pra mudar a situação ou que tá preso pelas amarras do sistema e a gente vê vocês quebrando aqui com o imperador, né? E é muito interessante a descrição dessa carta no tarô do Osho, né? Porque geralmente o imperador, ele é visto como aquilo que dá estrutura nos outros tarôs, né, tradicionais, assim, tem uma leitura mais, tipo, estabilidade, ordem, é o número 4, né, que na numerologia tem a ver com essa coisa estável, de ordem, de mais, uma coisa mais na casinha, assim, por assim dizer, né. Enquanto que a representação do imperador no tarô do Osho específico é um imperador fora da casinha, né, um imperador que mete o pé no balde, quebra as correntes e é um rebelde, né. E eu achei muito legal também que, se vocês observarem, é, o cabelo desse imperador parece as asas de um pássaro. Não sei se é de um gavião ou até de um falcão aqui, porque é, tem aqui a questão das asas aqui também, né? Nessa carta, e tem o falcão também. Talvez vocês recebam sinais por pássaros, ou pássaros apareçam no seu sonho. Pássaros, fogo, até a cor azul aqui a gente vê também. É, mas mostra assim, você atingir uma independência e conseguir se manter, né, através dessa chama criativa, né, desse pensamento fora da casinha, né, um pensamento inovador, né, que rompe com essa rotina de coisas repetitivas e traz uma coisa nova e poderosa, porque eu acho que seria aqui no caso o imperador que revolucionou um sistema de talvez de governança ou de sociedade, assim, né, seria esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui, uma coisa à frente do tempo, né. Porque, como eu falei, os pássaros, os falcões, os gaviões, as águias, eles aparecem como esse ser que consegue ver as coisas lá de cima, né? Das alturas. Então, às vezes, as coisas que a gente acha que são super poderosas e que prendem a gente, se olhadas a distâncias, elas perdem um pouco desse poder, assim. Acho que vocês vão estar recuperando o poder de vocês aqui. Porque essa carta aqui do sacerdote é uma carta que fala basicamente de manifestação, assim, me lembra muito a carta do mago no tarô, assim. Então é muito sobre você ter uma visão, uma intenção e você cria, né? E o sacerdote, ele fala mais energia masculina, assim, que estaria mais relacionada com essa disciplina, lembrando que em termos esotéricos, assim, tem essa compreensão que todos os seres têm energias masculinas e femininas, o yin e o yang, assim, o que o segredo da vida é você encontrar um equilíbrio entre as duas, né? Mas acho que fala sobre vocês terem essa visão, sabe? E aqui a gente entra nessa parte de consciência e sonho, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas, elas ficam com medo de sonhar, porque elas acham que não vão ter o poder de concretizar os sonhos, né? E às vezes os sonhos, eles são vistos como uma espécie de fuga, né, da realidade, como se fosse algo ruim, tipo, pare de ficar nesse mundo da lua, volte aqui, menina, pra terra, assim, aquelas coisas que a gente ouve, assim. E acho que de fato, às vezes a imaginação pode ser usada para propósitos, às vezes, de fuga, mas no caso de vocês, eu acho que é o contrário. Eu acho que vocês alimentarem esse lado sonhador e criativo de vocês agora, mesmo que seja um sonho acordado ou alguma coisa desse tipo, é muito importante para vocês, porque o sacerdote, ele fala dessa visão, né? E aqui a gente tem o falcão que fala dessa visão. Então, vocês, se vocês sonharem acordado, se vocês criarem até aqueles quadros da visões que o pessoal que fala de manifestação fala muito, sabe? Às vezes fazer um quadro da visão no Pinterest, coisas desse tipo, assim, possa ajudar muito vocês a, tipo, mudarem a sua consciência, porque vocês estão, acho que atualmente aqui, nessa exaustão, e é pra vocês, tipo,
criarem visões, né, que vão proporcionar essa mudança de consciência, que vai permitir vocês a quebrarem as correntes que estão amarrando vocês e se tornarem poderosos e independentes e todas essas coisas assim, né? E é interessante que vocês têm também aqui a donzela do escudo, né? Que fala sobre vocês fazerem planos e focarem nos seus planos. Então tem essa energia da disciplina, né? Do fazer da ação, né? Então tem uma parte muito assim de os véus da consciência estão sendo abertos para vocês terem esses vislumbres, né, do que poderia ser, essas ideias inspiradas, sonhos, imagens que aparecem na sua mente de como o futuro poderia ser. E acho que isso vai permitir vocês a realmente falarem, não, eu posso ter um relacionamento bom, eu posso, sei lá, mudar desse emprego, eu posso encontrar uma maneira de talvez realizar meu emprego, mas de uma maneira que satisfaça mais a minha alma, assim, né? Tipo, porque eu tenho que ficar fazendo as coisas da mesma maneira que todo mundo faz, ou que o sistema impõe, tipo, porque eu não encontro o meu caminho, porque eu não encontro a minha independência. E claro que não é pra vocês serem, tipo, ser rebelde não significa que não haja planejamento, porque pra você, às vezes, fazer uma revolução, tipo, você trocar um governo por um outro, por exemplo, não é uma coisa assim que você vai, tipo, ó, facilmente derrubar uma estrutura que tá ali. E às vezes derrubar uma estrutura significa que você tenha que propor uma outra no lugar, senão as pessoas não vão aceitar, né? São só metáforas aqui, não tô falando pra vocês derrubarem governos, assim, né? Tipo, mas é só metaforicamente dando a entender que pra você fazer uma revolução, pra você quebrar as correntes de algo, mudar um padrão, você precisa de um plano, né? Então você tem um sonho, mas assim, para ele se estruturar, você precisa ter um certo planejamento, né? E essa carta aconselha vocês a realmente se planejarem, assim, para não serem pegos de surpresa e se sentirem meio despreparados e meio assim, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Tipo assim, ah, de vocês realmente acionarem, assim, essa energia guerreira que existe em vocês, tipo, esse coração de guerreiro que sabe planejar, sabe? Ah, por exemplo, eu vou planejar um ataque nesse lugar, eu preciso saber do terreno desse lugar, de como vai estar o clima, de como é as habilidades dos outros guerreiros da tribo inimiga, assim. Isso são só metáforas, assim, mas nesse sentido de planejamento mesmo, né? E é bem interessante que essa carta fala de uma energia de proteção, né? Porque fala do escudo, né? E fala que as guerreiras vikings, as mulheres, elas lutavam junto com os homens, né? Nas batalhas. E que elas se organizavam e faziam uma espécie de fileira, assim, de escudos que protegia eles de lanças, de flechas, assim. Então essa energia ensina você, tipo, a trabalhar em grupo, às vezes. E conseguir, assim, se relacionar com os outros. E também trazendo essa energia protetiva, assim, né? Ao mesmo tempo. E basicamente essa é a mensagem pra vocês. Espero que tenha feito sentido. E até mais. Oi, segundo grupo, vocês que escolheram a Ágata de Fogo, essa é a sua mensagem. Eu vou apresentar as cartas que caíram pra vocês. Veio do tarô do Osho o Arcano 5, que acho que seria no tarô tradicional o Hierofante, né? E veio a não materialidade. Aí veio essa carta que eu acho que é o 4 de paus, que seria a carta de a participação, né? Aí você vê essa carta, que eu não sei agora qual que é, mas seria a simplicidade, né? Não sei se é o 8 de ouros, agora eu não lembro agora qual que é. Aí tem as cartas do oráculo do Kyle Gray, veio a carta do ancião, que você vê esse homem aborígene aqui, esses padrões aqui. E fala assim, vá além dos padrões ancestrais. E essa carta eu senti muito falando. Não sei se a câmera vai captar, mas quando eu olhei pra essa carta, parecia que esse ancião tava me olhando nos olhos, assim mesmo, sabe? Eu achei muito forte. Aí veio também a carta da Guardia do Espelho. Aí você vê esse anjo, né, feminino aqui, muito bonito, olhando nesse espelho da vida aqui, né? Com galáxias e tudo, né? E fala. Tire um tempo pra refletir, né? E aí, por fim, tem a carta do sábio, que
que você vê esse velho indiano aqui, né? Acho que ele tá escrevendo numa folha com pena de pavão bem diferente, assim, olhando pra você. E fala assim, é... Be devoted, devoted seria devoção, né? Seja devotado, né? E comprometido aqui, né? É, e é bem legal que as duas cartas têm bastante verde, assim, né? E trazem esse senso de calma, de simplicidade. Mas enfim, vou falar agora minhas impressões que eu senti vendo as cartas, né? Eu achei muito interessante a combinação dessas duas cartas aqui, que caíram primeiro, porque essa carta da não materialidade, essa é uma carta preta, né? Que fala do vazio. E aí depois a próxima carta que apareceu, essa carta da participação, você vê é uma carta super colorida, né? Que parece as flores dos chakras aqui, né? Então é uma carta assim, uma carta super escura, sem nada, outra carta cheia de cores, assim, né? Tipo, pá, assim, né? E eu até vou ler do livrinho pra vocês essa carta da não materialidade, porque eu acho que é uma das cartas mais importantes aqui da leitura de vocês. Lendo o comentário aqui pra vocês, fala assim: encontrar-se no vazio pode ser desorientador e até assustador. Nada em que se apoiar, nenhum sentido de direção, nem mesmo um indício a respeito de quais opções e possibilidades poderiam estar à frente. Era, porém, exatamente esse estado de potencialidade pura que existia antes que o universo fosse criado. Tudo o que você pode fazer agora é relaxar no seio dessa não materialidade. É mergulhar nesse silêncio entre as palavras. Observar esse vazio entre a expiração e a inspiração. E guardar o tesouro de cada momento vazio da experiência. Alguma coisa sagrada está para nascer. Aí fala aqui também que, assim, na cultura mais do Oriente, né, eles veem que o nada não é sinônimo de vazio, né? Que ali encontra-se potencialmente o tudo. Nele vibram todas as possibilidades. Trata-se de potencial. Potencial absoluto. Ainda não está manifesto, mas tudo está contido ali. No princípio é natureza, no final é natureza. Então por que criar tanta confusão no meio do caminho? Por que ficar tão preocupado, tão ansioso, com tantas ambições no meio do caminho? Por que criar tamanho desespero? Toda a jornada é da não materialidade à não materialidade. Enfim, eles têm uma forma um pouquinho, às vezes, mais poética, assim, de falar, né? Mas o que eu senti nesse grupo é que talvez vocês estejam nesse lugar de, tipo, de não saber o que fazer, tipo, talvez tenha dado um branco, assim, de, tipo, igual quando você tá fazendo uma prova e, tipo, todas as respostas desaparecem. Ou quando você realmente não sabe o que fazer depois, assim, com a sua vida, ou em uma situação, tipo, parece que tem um nada ali pra você se apoiar, né? Inclusive, com essa carta dos ancestrais aqui, pode ser que vocês esperassem uma ajuda maior, um apoio maior da família de vocês e esse apoio não veio, sabe? Talvez vocês esperassem um reconhecimento, uma ajuda, um suporte e esse suporte não vir. E vocês estarem totalmente, assim, perdidos, assim, tipo, eu não sei o que eu faço, né? E essa carta dos ancestrais fala de vocês se moverem além desses padrões ancestrais. Pode ser que esse vazio que vocês estão experimentando tanto seja um vazio de, assim, a sua família que devia te ajudar, ela cria problemas pra você, né? Não de forma, às vezes, intencional ou consciente, né? É um padrão, né? Às vezes que se repete nas gerações. E apesar dos nossos ancestrais, eles trazerem tantos esses lados mais negativos, eles trazem também dons e potenciais. E eu acho que os seus ancestrais estão te ajudando a sair dessa situação, sabe? Igual tá tudo escuro a pele e tem esses padrões, assim, de pontos brancos que vão formando essas figuras e esses padrões aqui na carta. Eu senti muito isso com essas duas cartas. Então, uma carta toda escura e do nada na escuridão brilha uma luz, sabe? E essa carta da simplicidade, não sei por que me
pareceu uma história meio assim, João e Maria, sabe? Que tem as migalhas de pão que você segue e você encontra seu caminho, sabe? Esses traços, assim. Então, como se fosse esses brilhos na escuridão, assim, que vão aparecendo, sabe? Como se fosse, sei lá, luzinhas de Natal, assim. E aí vocês vão encontrando uma saída. Então, acho que vai ter um contraste, assim, meio de, tipo, tudo escuro e do nada luz, muito colorida, assim, e do nada muitas respostas. E, tipo, às vezes uma hora sem apoio e depois, na outra hora seguinte, muita ajuda aparecendo ao mesmo tempo, né? Essa participação aqui, né? Até dos guias e, assim, deles moverem pessoas, seres e coisas no mundo físico pra, tipo, trazerem essa ajuda pra vocês. Mas precisa inicialmente desse momento de mais introspecção aqui, né? Tipo, vocês tirarem um tempo pra refletir, pode ser até pra refletir nesses padrões que se repetem na família, sabe? Pra vocês não repetirem os mesmos padrões, ou não se culparem. Ai, desculpa, minha cachorrinha tava querendo entrar aqui, eu abri a porta pra ela. Talvez tenha até uma questão, assim, de vocês quererem fazer parte de um grupo e às vezes não se sentirem muito bem recebidos, assim, tipo, de alguém abrir as portas pra vocês e realmente permitirem que vocês participassem dessa vida familiar ou recebessem esses elogios ou esse apoio, assim, sabe? E, e eu acho que vocês, de certa forma, estão aqui pra quebrar esse tipo de padrão, sabe? E às vezes entender que às vezes tem algumas famílias que realmente não vão ser capazes de mudar em vida, sabe? Tipo, às vezes os padrões são tão enraizados assim de traumas geracionais e coisas que se repetem que às vezes, tipo, a gente não vai receber o reconhecimento das pessoas que a gente esperava, sabe? Então, às vezes é importante a gente mesmo reconhecer nossos valores, sabe? E aqui essa carta da Guardiã do Espelho fala que os seus guias que te amam incondicionalmente, eles reconhecem o quanto vocês cresceram nos últimos anos, sabe? É impressionante, assim, a caminhada de vocês aqui, né? E porque essa carta do sábio fala disso também. Ela reconhece que vocês se mantiveram nessa devoção, vocês se mantiveram firmes, sabe? Com seus compromissos mais elevados e espirituais, dessas mudanças que vocês fizeram, sabe? Ao longo dos anos. E eu acho que talvez a sua família ou um grupo muito importante pra vocês, assim, de pessoas, talvez não foi capaz, assim, de reconhecer isso, sabe? E talvez nem de participar tão efetivamente dessa caminhada de vocês aqui nessa terra, sabe? Mas acho que de alguma forma ou de outra vocês vão encontrar pessoas ou grupos que fazem sentido, assim, que ressoam com a verdade mais profunda da sua alma, que vão reconhecer o seu verdadeiro valor. É importante que vocês mesmos reconheçam isso, porque a vida às vezes é como um espelho, ela reflete o que tá dentro da gente, sabe? Então, quanto mais vocês reconhecerem o quanto vocês cresceram, quanto vocês são seres lindos, maravilhosos, poderosos e bons e capazes e tudo isso, sabe? Mas o externo vai refletir pessoas, seres, situações que devolvem, assim, esse senso de autoestima, de reconhecimento e pessoas que querem ajudar, sabe? Que a gente vê as mãos, assim, né? Ahn, Acho que também uma mensagem que, caso vocês estejam participando de um grupo, sei lá, desenvolvendo um projeto, desenvolvendo alguma ideia criativa, às vezes a gente tem uma, uma ideia de que, assim, as melhores contribuições são as mais gritantes, assim. Então, tipo, para eu contribuir para uma causa, ou para um projeto, ou para o desenvolvimento de alguma coisa, eu tenho que ter uma participação em fazer algo excepcional, incrível e super mega power originário para que alguma coisa tenha efeito, sabe? E acho que talvez vocês possam estar, alguns de vocês, né? Se isso for mais o caso, porque cada caso é um caso, se alguns de vocês estejam sofrendo, assim, com um certo grau de. Esse, tipo, deu branco, sabe? Ou eu estou sem ideias, assim, né? Tipo. E ao mesmo tempo se pressionando, tipo, não, eu tenho que ajudar nesse grupo, eu tenho que ajudar nesse projeto da empresa, eu tenho que dar minha contribuição de alguma forma. E tem que ser uma coisa super uau, assim, grande, né? Acho que os guias estão falando, ainda mais com essas duas cartas do sábio e a carta da simplicidade, que às vezes as maiores contribuições que você faz são as menores, sabe? Às vezes, por exemplo, você vai fazer o atendimento psicológico de alguém, assim, e
você acha que você tem que fazer, tipo, uma super interpretação da vida da pessoa, e a partir dessa super mega power insight que você deu, ela vai mudar a vida dela e tudo vai, tipo, se resolver. E aí você faz, e, tipo, essa interpretação que você achava que ia ser uau, né? Assim, e cai no vazio, assim, né? Tipo, não funciona. E aí, às vezes, você faz uma coisa super simples, assim, tipo, você perguntar como você está, né? Tipo, uma coisa super banal, assim, né? Tipo. Aí era aquilo que a pessoa precisava naquele dia, sabe? Às vezes a pessoa, pra você ver grandes transformações, não precisa ser algo super mirabolante e grandioso. Às vezes, nos atos mais simples, peguei uma flor e no caminho mesmo, sem ser de floricultura, né? E dei pra alguém, tipo, e essa pessoa se sentiu vista naquele dia. Aquilo foi muito importante pra ela, sabe? E eu acho que os guias estão falando um pouco disso pra vocês, sabe? Às vezes a sua maior contribuição é fazer algo o mais simples, assim, sabe? E principalmente fazer nesse estado mais de paz, assim, sabe? E acho que também é pra vocês ficarem mais em paz com a jornada de vocês. Talvez vocês estejam cobrando muito de vocês, sabe? Talvez por conta desse padrão, assim, de familiares ou de pessoas próximas não darem o reconhecimento que vocês gostariam, sabe? Vocês sentirem que vocês precisam fazer sempre coisas muito grandes, assim, pra obter essa validação quando, tipo, seus guias estão falando, tipo, nossa, você já evoluiu tanto, sabe, de uns anos pra cá. E eu tô arrepiando agora, sabe? E fiquem mais contentes, assim, com a vida simples que vocês têm, sabe? Ou as coisas simples e menos grandiosas que vocês já obtiveram, sabe? Porque às vezes, se você parar pra voltar uns anos atrás, às vezes até essas coisas que você tem hoje eram grandes sonhos e pareciam impossíveis uns anos atrás, sabe? Então, fiquem mais assim, é, em paz em relação a isso, sabe? Essa carta do sábio também fala que vocês têm o potencial de serem sábios, de serem professores, assim, falam até de vocês anotarem suas experiências num caderno, alguma coisa do tipo, porque pode ser que no futuro vocês possam ajudar pessoas a partir de compartilhar as experiências que vocês tiveram, sabe? E mesmo que vocês não sintam agora, assim, tipo, nossa, não tenho vontade de ser professor nenhum, né? Tipo, quem sou eu pra ensinar alguma coisa desse tipo? Às vezes você ensina as pessoas pelo seu exemplo, pela sua forma de ser, sabe? Mas talvez pra vocês agora, como fala muito dessa coisa de refletir, e talvez vocês estejam lidando com o lado mais sombra, nesse lado transgeracional, assim, de padrões repetitivos, tóxicos da família de vocês. Talvez seria legal vocês anotarem, porque às vezes anotando vocês conseguem perceber, assim, tipo, qual é o padrão, ou coisas que vocês foram aprendendo mesmo, e às vezes escrever, de certa forma, materializa, né? Talvez vocês estejam tendo esse branco, assim, porque vocês estão só, tipo, no mundo das ideias, assim, da mente. E talvez seja legal vocês darem uma aterrada aqui com todo esse verde, essa natureza de realmente escrever, sabe? Com papel e caneta, inclusive. Não só às vezes no computador, sabe? Tipo, ter esse ato mais material, assim, de escrever. Pra vocês organizarem suas ideias e perceberem o quanto vocês já cresceram. É isso, espero que tenha feito sentido. E até mais. Oi, terceiro grupo, vocês que escolheram a turmalina negra, essa é a sua mensagem. Vou apresentar as cartas pra vocês. Vocês tiraram a carta Paciência, a carta do Sofrimento Invertido, a carta da Viagem Invertida. Aí veio do Oráculo dos Anjos Ancestrais, veio a carta da Cobra, que fala sobre vocês. Como fala? Retirarem essa pele morta, né? Essa pele velha, assim, né? Tipo, esse sentido de deixar aí o que não serve mais, né? E aí vocês tiraram também o Guardião das Direções, que fala escolha seu caminho. E essa carta e a carta da viagem fazem muito sentido aqui. Primeiramente, com essa carta do sofrimento e da cobra aqui, né? Eu acredito que vocês estejam no momento sofrendo, assim, por alguma. Talvez alguma oportunidade perdida, alguma coisa que não deu certo, assim, porque com essa carta da viagem invertida, me faz pensar que talvez, sei lá, por exemplo, pode ser uma coisa bem literal, como vocês queriam viajar pra algum lugar e por algum motivo não deu certo de vocês viajarem pra esse lugar.
Ou até talvez vocês estavam planejando, por exemplo, mudar de cidade, mudar de país, alguma coisa nesse sentido, e seus planos foram bloqueados, assim, tipo, um caminho que vocês escolheram aqui, ainda mais com esse anjo das direções aqui, né, que fala, escolha seu caminho, tem uma bússola, assim, né? Fala assim que, você tinha escolhido uma direção, talvez você tivesse ter feito planos, assim, né? E aí, essas expectativas foram frustradas, assim, e vocês estão num momento bem triste com isso e sofrendo, né? Mas os guias estão falando, assim, tipo, pra você que é pra você deixar aí esse sofrimento, assim, como uma pele velha que não serve mais na cobra, assim, porque a cobra cresce e você também cresce. E aí você abandona aquela pele que não te serve mais e cria uma nova identidade, cria um novo sonho, cria uma nova direção. Porque é muito interessante a história desse anjo no livrinho que fala do profeta Ezequiel, que ele viu um anjo que se manifestou como, acho que criança, que seria o querubim, se não me engano, né? E se manifestou como búfalo, como leão e como águia, assim, tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Basicamente, essa carta fala que o divino se manifesta de diversas formas, sabe? E todas as formas são válidas, assim. Então, eu não sei se vocês estavam com uma expectativa, assim, de tipo, de vida, de relacionamento, de planos, de qualquer coisa, assim, de objetivos, que vocês tinham traçado um caminho. E como esse caminho foi, tipo, tirado, assim, da sua vida, foi frustrada essa expectativa, vocês acham, tipo, que não existe mais nenhum caminho, assim, né? É, ou que só dessa forma vocês iam ser felizes, ou só com essa pessoa, ou só com esse objetivo, atingindo esse objetivo, ou indo pra esse lugar, vocês seriam felizes. E essa carta vem falar que não, sabe? Que, tipo, todos os caminhos são sagrados e que existem mais de uma opção de caminho, sabe? E que existe mais uma opção de caminho pra você. E não existe muito isso de caminho certo ou caminho errado, escolha certa ou escolha errada, sabe? Esse anjo aparece às vezes quando vocês estão experienciando um período de encruzilhada, assim, de escolher o que fazer, sabe? Às vezes grandes mudanças de vida e coisas desse tipo, sabe? Ou de não saber exatamente pra onde sua vida vai, assim, né? E aí você tá, tipo, aquela coisa assim, então, o que que eu decido, né? E se eu fizer a escolha errada? E se eu escolher o caminho errado? E qual que é o sentido agora? Tipo, eu tinha tudo planejado e tudo caiu por água abaixo. Tipo, e agora, né? Assim, e vocês estão, tipo, aqui nesse sofrimento e, assim, desesperados e todo mundo já passou por isso e tá tudo bem, sabe? A gente é seres humanos e a gente, às vezes, não tem essa perspectiva mais elevada, assim, sabe? Mas acho que as cartas, elas vêm aqui pra nos lembrar dessa perspectiva mais elevada, né? Do tipo, todos os caminhos são sagrados e existe mais de uma opção pra você, tipo... Talvez a gente esperasse que o anjo fosse se manifestar só de uma forma, ele se manifestou de 4 pro profeta Ezequiel. Então, existem pelo menos 4 mais opções pra vocês explorarem, né? Se não, se a gente não considerar que existem infinitas possibilidades, pelo menos mais umas 4 vocês têm. Diferentes, assim, do que você imaginava, bem diferentes, né? Porque uma ave é bem diferente de um leão, que é bem diferente de um querubim, e, tipo, você fica assim... e o que é isso, né? Tipo, assim, são as múltiplas faces, né, da cobra, e só que a gente vê que ela tá sempre crescendo, e a cobra, na perspectiva mais oriental, né, ela tem a ver com Kundalini, com a energia espiritual, que fala dessa elevação da consciência. E é bem interessante, acho que eu vou até ler pra vocês a carta do tarô do Osho, dessa carta da paciência, porque acho que tem tudo a ver com a leitura de vocês. Um momentinho, eu vou pegar o livrinho. Oi, dos seres, finalmente achei a página do livro e demorou um tempo pra eu achar, não sei porque eu não tava conseguindo ter paciência pra, tipo, encontrar a carta da paciência. E às vezes os guias fazem umas brincadeiras, assim, durante as leituras de tarô, assim, de cartas. Fazem, às vezes, quem tá lendo as cartas experienciar algumas coisinhas pra entender mais a energia das pessoas, então... Eu pausei o vídeo, mas eu demorei um tempão pra encontrar a carta da paciência. Eu tive que reler o sumário umas 5, 6 vezes pra finalmente enxergar a carta. Então eu acho que é bom vocês saberem que o que é que vocês queiram de achar de direção ou de ter de resposta, assim. Eu acho que vai ser algo que vai demorar um pouco, sabe? E eu sei que isso não é a informação mais legal, assim, de ouvir.
Mas talvez lendo o tesouro, que é a descrição dessa carta, vocês consigam também perceber o tesouro escondido nessa espera, por assim dizer, né? Vamos ver aqui. Fala assim. Eu vou ler pra vocês, então, do livrinho, e enquanto vocês olham a carta. Há momentos em que a única coisa a fazer é esperar. A semente já foi plantada, a criança está crescendo no útero. E a ostra está cobrindo o grão de areia, transformando-o em uma pérola. Essa carta nos lembra de que esse é o momento em que tudo o que se requer é manter-se simplesmente atento, paciente, à espera. A mulher retratada na carta está justamente nessa atitude. Satisfeita, sem sinais de ansiedade, ela está apenas à espera. Ao longo de todas as fases da lua que se sucedem no alto, ela permanece paciente, tão sintonizada com os ritmos da lua que quase se confunde com ela. A mulher sabe que esta é uma época para permanecer na passividade, deixando que a natureza siga o seu caminho. Não está, porém, com expressão de sono nem indiferença. Sabe que é tempo de se preparar para alguma coisa importante. Trata-se de um período repleto de mistério, como as horas que antecedem o amanhecer. É um tempo em que a única coisa a fazer é esperar. Não nos esquecemos, assim, na verdade, começa assim, né? Nós nos esquecemos de como esperar. Esse é um espaço quase abandonado. No entanto, ser capaz de esperar pelo momento certo é o nosso maior tesouro. A existência inteira espera pelo momento certo. Até as árvores sabem disso. Qual é o momento de florescer, de deixar as folhas caírem e de se erguerem nuas no céu. Também nessa nudez elas são belas, esperando pela nova folhagem, com grande confiança de que as folhas velhas, que as folhas novas logo chegarão. Nós nos esquecemos de como é esperar. Queremos tudo com pressa. Trata-se de uma grande perda para a humanidade. Em silêncio e à espera, alguma coisa dentro de você vai crescendo, o seu autêntico ser. Um dia ele salta e se transforma numa labareda, e a sua personalidade inteira é estilhaçada. Você é um novo homem. E esse novo homem sabe o que é uma cerimônia. Esse novo homem conhece os sumos eternos da vida. E eu arrepiando agora, né? Porque não tem como. Então, acho que talvez para esse grupo, antes de vocês escolherem um caminho, talvez vocês possam esperar, sabe? Talvez até pedir pros anjos guardiões das direções mandarem sinais, assim, para ajudarem vocês a escolherem o caminho que é mais elevado e bom para você e para todos os seres envolvidos na sua questão, sabe? Na sua vida. E saibam que talvez essa resposta demore um pouquinho, sabe? Para vocês encontrarem. E que enquanto ela não chega, assim, vocês, na verdade, estão gestando esse novo ser que é você, sabe? Vocês estão criando a si mesmo, sabe? Talvez vocês queriam tanto chegar nesse outro objetivo, nesse lugar aqui na viagem, assim, né? Mas esqueceram aquela coisa, assim, que sempre falam, né? Tipo, o importante não é o final, né? Não é a chegada, mas o percurso, né? Saber aproveitar a viagem. Porque realmente, assim, o que faz, às vezes, por exemplo, a gente gostar de certas pessoas, tipo, atletas, atores, pessoas que conseguiram grandes coisas, assim, você vê que elas não conseguiram chegar naquele resultado incrível rapidamente, sabe? Elas tiveram que, sei lá, acordar às 5 horas da manhã e nadar no frio pra conseguir nadar na Olimpíada depois, sabe? E todos os dias, nadar horas e, tipo... Então, isso foi forjando quem elas são, sabe? E às vezes, quando nossos planos são frustrados, né? E apesar disso nos trazer grande sofrimento, porque a gente esperava que o nosso futuro se desenvolvesse de uma certa maneira. Mas às vezes é uma bênção, entre aspas, disfarçada, assim, sabe? Porque às vezes o caminho que vocês achavam que ia trazer mais felicidade pra vocês não era. E talvez vocês não. Mesmo que seja, assim, o caminho, talvez vocês não estejam, às vezes, preparados ainda. Então, se vocês, tipo, conseguissem, sei lá, por exemplo, a posição de
super líder da empresa, mas vocês não desenvolveram algumas habilidades que é importante um líder ter, por exemplo. Vocês poderiam ganhar o que vocês gostariam, mas, tipo, perder essa posição muito rapidamente, porque não estava bem desenvolvido ali. Basicamente, os guias estão falando, assim, que existem várias formas de vocês chegarem ao objetivo de vocês, que talvez seja a felicidade ou alguma coisa assim, sabe? Apesar de você chamar isso de outros nomes, de outros sonhos, né? No final, acho que as pessoas querem mais ter uma estabilidade, serem felizes, verem coisas diferentes, não sei. E cada um vai ter uma forma de encontrar essa felicidade. E no momento, talvez vocês tiverem esse caminho bloqueado, né? Esse sonho perdido, entre aspas, assim, né? Mas os guias estão falando pra vocês serem pacientes, que vocês estão criando a si mesmos, né? Que vocês vão obter essa felicidade, essa coisa desejada, mas talvez ela venha sobre uma outra forma, através de uma outra direção que vocês não estavam esperando. E para vocês reconhecerem que a vida é mais ampla, sabe, do que às vezes só um caminho ou só um objetivo, sabe? Existem várias formas do divino se manifestar e existem várias formas de vocês encontrarem essa felicidade. Bom, é isso, espero que tenha feito sentido e até mais.